deste mundo é glória vã. Busco o eterno, não sou daqui. O tempo está passando e o que eu fiz? Preciso te seguir, Senhor. A fé é meu escudo, eu lutarei. A minha alegria está em ti. O céu é minha pátria, eu te verei. Preciso te seguir, Senhor. Vem comigo, eu vou combater, vai! Eu vou combater. Um bom combate, guardar a fé até o fim. Ó, não vou parar, confio em ti, não temerei. Bora, Rosinho! Eu vou combater um bom combate, guardar a fé até o fim. Não vou parar, confio em ti, não temerei. Tem combatente aí, tem? Eita, bendito seja Deus! Bem-vindo, bem-vinda ao programa Sopra em Nós aqui na TV Evangelizar. Que alegria acolher você mais uma vez. Estamos juntos aqui na presença do nosso Deus, esse que está à nossa frente no combate. Fica tranquilo, o combate tá aí. Enquanto a gente estiver nessa terra é peleja, compadre. Mas ó, o nosso Deus é vitorioso em nós. Amém? É ou não é, galera? Olha aí a banda aí, ó. Pensa nos meninos que não toca nada. Vai vendo, vai vendo. Esse aí, Jean, nada de atravessar a nota, hein? Olha lá, hein, Jean. Jean no teclado, Juanzinho aqui, ó, no violão, rebentando tudo. Sassá aqui na batera e querido Jonas no baixo, destruindo tudo aqui, gente. É programa Sopra em Nós na TV Evangelizar. É alegria, é proclamação de que Deus está conosco e por isso nós somos mais que vitoriosos, amém? E por isso nós vamos nos colocar diante da Virgem Maria, a rainha do céu e da terra, aquela que esmaga a cabeça da serpente, porque Nossa Senhora carrega a vitória em seus braços. Nossa Senhora carregou a vitória no seu ventre e gerou o Cristo. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força. Por isso todos aqueles que se aproximam de Nossa Senhora herdam a vitória, porque ela leva a Jesus. Por isso eu convido você nesse momento a se colocar diante de Nossa Senhora e apresentar a ela quais são as realidades de derrota que aparentemente hoje você vive. E eu falo aparentemente porque, sim, é aparente, não é verdade. Você precisa hoje reconhecer que Deus vence, Deus luta em teu favor. E por isso nós apresentamos a Nossa Senhora esta aparente derrota, esta humilhação, esta situação de desemprego. Qual é a realidade que hoje você realmente precisa apresentar para sua mãe, falar com ela: mãe, está aqui a minha angústia, está aqui essa saudade que está doendo, está aqui, mãe, essa situação que eu não estou sabendo lidar na minha família, na minha casa, está aqui as minhas confusões, os meus medos. Ô mãe, hoje eu te peço, me ajuda a viver a vontade de Jesus. Me ajuda a viver como vitorioso, uma vitoriosa nele. Reza comigo com muita fé. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe,
Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Eterna Mãe, eu vos pertenço. Eu vos pertenço. Eu peço a poderosa intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, diante da relíquia de 1º grau dela. Como Carmelita mensageira do Espírito Santo, eu te peço, Santa Teresinha, a graça para todos estes que estão rezando comigo agora, que eles possam alcançar hoje os desejos mais profundos do coração de cada um deles diante de Deus, se assim for da vontade de Deus. Interceda por nós, Santa Teresinha, para que muitas graças espirituais, graças de conversão, de restauração, de cura, aconteça hoje aqui no programa Sopra em Nós. Obrigada, Santa Teresinha. E é nessa presença da Rainha dos Anjos, da Rainha dos Santos, que eu quero dizer que hoje nós vamos tocar na vida de um santo lindo, fantástico, um grande homem na história da igreja. Já ouviu falar de São Jorge? Para os mais íntimos aí, Jorginho. Tô brincando. São Jorge, grande São Jorge. O nome dele já tem origem ali, a origem grega do nome São Jorge significa agricultor, sabia disso? Ele nasceu na Capadócia por volta do ano de 280, se eu não me engano. E é interessante, o nome é agricultor, esse que cultiva as graças de Deus pelo testemunho do seu próprio sangue derramado, né? São Jorge era filho de pais cristãos, então ele se converteu ao cristianismo quando ele era ainda muito jovem. Depois da morte do pai dele, ele e a mãe dele eles foram para Palestina, foram morar lá na Palestina. E lá na Palestina, São Jorge se alistou no exército do imperador Diocleciano. Pensa. Aí, minha filha, a dedicação do homem era tamanha. Ele era um cabra muito inteligente. São Jorge era um cara muito inteligente e muito corajoso também. Então ele era rapidamente, para você ter uma ideia, rapidamente ele já ficou ali num lugar de destaque ali dentro do exército e foi promovido para ser capitão do exército, fera. Pensa se o cara não tinha fibra. Foi promovido para ser capitão do exército romano. E depois ele chegou a ser até colocado, reconhecido como um conde, posteriormente, né? Porque ele tinha aquele porte nobre, tinha muitas habilidades. Então, aos 23 anos, ele já ali residia na corte imperial de Roma. Pensa, um jovem, né? Aí ocupando ali altos cargos militares. Nessa época, o imperador Diocleciano, cabra, não era muito gente boa não, viu? Ele estava planejando ali uma grande perseguição aos cristãos. E aí fizeram uma reunião lá na corte para discutir estratégias de como perseguir os cristãos. Aí durante a reunião, pensa, o clima pesou. São Jorge estava ali escutando ali aquelas estratégias e tal. Vamos matar assim, vamos perseguir aqui, vamos torturar aqui, tal. De repente, São Jorge se manifestou, indignado ali diante dessa decisão do imperador e chegou a denunciar ali na reunião mesmo, denunciou os erros dos romanos, dizendo que os deuses que eles adoram lá nos templos pagãos eram tudo deuses falsos. Começou a denunciar a idolatria daquele povo. Aí Diocleciano chegou a emitir até um edito, né, contra os cristãos, mas São Jorge foi lá e no ato de coragem, olha a coragem do homem, pensa. O cara foi lá e rasgou o edito. O imperador vai lá, redige um negócio lá e o São Jorge chegou e falou, aqui, rasgou. Gente, um ato professando ali a fé em Jesus Cristo, diante do próprio imperador, diante daquele povo tudo que estava ali bajulando o imperador. Era um homem que, sabe, que não tinha aquele negócio de ficar puxando saco de quem tem cargo para poder subir na vida e negar Jesus Cristo, não. Graças a Deus, a gente não conhece ninguém assim, né? Só que essa atitude de São Jorge, a gente sabe muito bem que deu ruim para ele. Claro, como não ia dar ruim para ele? O que ele fez? Resultou o quê? Resultou o quê? Numa prisão. Muitas torturas, inclusive. Ele foi
um grande defensor da fé cristã, afirmou ali corajosamente sua crença em Jesus Cristo como Salvador. E quando ele era questionado por algum cônsul, assim, teve uma vez que ele foi questionado, né? Por um cara, falou assim: nossa, qual é a razão dessa ousadia toda, rapaz? Por que tu é corajoso desse jeito? De onde que vem essa coragem? Qual é a razão dessa ousadia? Sabe o que ele respondeu? Minha força vem da verdade. E ele identificava essa verdade como Jesus Cristo. A minha força vem de Cristo. É dali que vem a minha coragem, é dali que... Olha, gente, que forte. De onde que vem a sua força? Aliás, talvez você hoje que está assistindo esse programa está pensando: nossa, hoje eu estou abalada, eu estou abatida, aconteceu isso, notícia ruim, e não está dando certo, isso que eu estou tentando nos meus planos, estou frustrado, estou sem paciência, Ei, peraí. De onde vem a tua força? Muitas vezes você pode estar tentando se apoiar em tantas realidades que não vão te dar apoio, que não vão te dar sustento, base, fundamento. A sua força hoje, declara, a sua força precisa vir de Jesus. E o testemunho de São Jorge inspirou muitas pessoas a se converterem ao cristianismo. Durante o período da sua perseguição, foi tão forte o testemunho de amor que ele tinha por Jesus, que até mesmo a imperatriz acabou se convertendo ao cristianismo, impressionada com a fé e o testemunho dele. Ou seja, no fim da vida ali, ele levantava novos cristãos a partir do testemunho dele. Ele morreu decapitado. Por quê? Porque ele se recusou a adorar os deuses romanos. E os restos mortais de São Jorge foram levados para a cidade de Lida, localizada na atual região de Israel, onde a mãe dele vivia antigamente. E ali ele foi sepultado. Mais tarde, o imperador Constantino, ele ordenou a construção de um oratório em homenagem a São Jorge ali, onde tá os restos mortais dele ali. E esse oratório foi aberto aos fiéis, né? Tem muitas histórias também, tem sobretudo uma história muito conhecida de São Jorge, muitas histórias, que é uma lenda na verdade, né? Que conta que, você conhece, né, a lenda do dragão? Mostra aqui a câmera que vai mostrar para você aqui, ó. Olha lá. Geralmente as imagens de São Jorge é assim, né? Ele está montado, está vestido como um guerreiro do exército, como você está vendo aí na telinha, né? E ele montado nesse cavalão branco aí, ó. Bicho é de raça, hein? E metendo a lança na boca de um dragão aí, ó, na cara do dragão. Isso é baseado numa história. Conta-se que em Selém, na Líbia, havia um grande pântano habitado por um grande dragão que aterrorizava os moradores ali daquela região. E para aplacar o monstro ali, para aplacar a fúria do monstro, eles tinham que oferecer 2 cabritos por dia para ele comer e ficar tranquilo. Porque você sabe, né? A gente gosta de comer, deu comida, apaziguou. Né? Deu comida, tá tranquilo, pode cair o mundo. Mas o bucho tá cheio. Esse dragão é desse tipo aí, ó. E aí, só que o que acontecia? Às vezes, ocasionalmente ali, né? Tinha que sortear uma pessoa. Acho que ele cansava de comer cabrito, Jonas. Ah, não, eu quero gente agora, eu quero carne humana. O dragão aí deixa ele. Se ele morasse no Brasil, ele tava lascado, não ia comer carne não. Aí, o que acontecia? Eles tinham que sortear uma pessoa para morrer, para ser comida, para aplacar a fúria do dragão, senão o dragão acabava com todo mundo. Aí, certa vez, foi sorteada justo quem? Uma vez foi sorteada justo a filha do rei. Deu ruim para a filha do rei. Saiu o nome dela lá no sorteio. O dragão falou: pode mandar aquela. Aí, olha para você ver o que conta a lenda. Quando a filha do rei estava indo para o pântano para ser comida pelo dragão, São Jorge apareceu e matou o dragão com a espada, salvando a princesa. E essa lenda se tornou um símbolo da fé que triunfa sobre o mal. Ou seja, São Jorge é esse guerreiro
que em nome de uma vida ofertada pelo martírio, decapitado ali, torturado, ele vence o dragão, ele vence o mal. Reforça o quê? A imagem de São Jorge como um defensor da fé, protetor dos necessitados. Aqueles que também estão, tipo assim, São Jorge é esse que, tipo assim, olha, vamos supor que você está passando por uma situação ali de combate mesmo. Essa imagem do dragão, no Apocalipse, lá 12, por exemplo, é a imagem do demônio, né? Do inimigo, do mal. Então, quando você está vindo ali o mal, pede para São Jorge vir com tudo, ó, na boca do bicho, entendeu? Então, por isso que ele é protetor dos necessitados. Por isso a imagem de São Jorge tem essa representação, né? Um jovem guerreiro com armadura ali e tal. Então, queridos, só de olharmos assim para a vida de São Jorge ali, nós vamos vendo um homem que não teve medo de pagar o preço pela verdade, que não teve medo de dar a vida por Deus, que não teve medo de pagar o preço para poder dizer: eu creio em Jesus Cristo. Esse que você persegue é o que eu abraço. Eu quero finalizar esse bloco cantando uma canção que eu compus para os cristãos perseguidos no Oriente Médio. Sim, esses que estão dando a vida por Jesus em tantas realidades. Nós também somos convidados a vivermos essa entrega, essa oferta de vida nas realidades mais cotidianas do dia ali. Dá a vida por Deus. E essa canção eu tive a alegria de cantar e gravar. Cheguei a gravar ela em português, em inglês, em espanhol. E mandei lá para o Oriente Médio através de Dom Arbache, um bispo da Síria, Padre Douglas Base, um sacerdote lá do Iraque, que cuida lá do maior, na época cuidava, não sei se ainda cuida, do maior campo ali de refugiados do Iraque. Então é uma música que Deus me inspirou, rezando pelos cristãos perseguidos, rezando por aqueles que dão a vida para testemunharem a fé. E eu quero partilhar essa canção com você agora. Está no meu YouTube, depois você pode ouvir tantas vezes você quiser. Ela lá completa no meu YouTube, Irmã Ana Paula Oficial. Mas reza comigo agora com essa canção. E nós vamos levantar um grande clamor. Nós vamos dizer para esses que são perseguidos que não desanimem, porque vale a pena dar a vida por Deus. E nós somos unidos, nós nos encontramos no altar. Ali todos aqueles que estão em Deus se encontram no banquete, na Eucaristia. Essa canção é muito forte, reza comigo. Sabemos que os caminhos são difíceis demais. Eu canto para você também. Sabemos que os caminhos são difíceis demais, mas Deus nunca os abandonou. Cristãos, coragem, não voltem atrás, amparados na força do amor. Esperem no teu Senhor, a luz brilhará. Filhos da igreja, filhos do céu, não se esqueçam que somos irmãos. Nos encontramos em cada altar, onde Cristo se entrega no pão. Choramos a mesma dor, tudo vai passar. Povo da cruz, tua dor é a nossa dor. Povo da cruz, tua lágrima não é em vão. És um povo vencedor, sim, és vencedor. Povo da cruz,
dia, na glória eterna, nós vamos cantar aleluia. Sim, vale a pena dar a vida por Cristo aqui. Por intercessão de São Jorge, eu peço que hoje os nossos corações sejam despertados para uma entrega verdadeira da nossa vida a Jesus Cristo, sem temer nada, sem temer as lutas, as perseguições, mas darmos a vida pela verdade. Oh meu Deus, que a nossa força, que a nossa coragem venha da verdade que és Tu. Por isso, encerrando esse bloco, não sai daí não, que eu volto já, mas eu quero encerrar cantando aleluia. Pode ser, banda? Comigo, vai! Aleluia, 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 aleluia. A uma só voz iremos cantar diante do trono do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Lá tudo vai valer a pena. Tudo vale a pena pelo céu. Oh, queridos, a uma só voz iremos cantar. Aleluia, 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 aleluia. A uma só voz iremos cantar. Aleluia, 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 aleluia. A uma só voz iremos cantar. Povo da cruz, tua dor é a nossa dor. Povo da cruz, tua lágrima não é em vão. És um povo vencedor, sim, é vencedor. Povo da cruz, não desista da tua fé. Estamos unidos, venha o que vier. Espera no teu Senhor, aquele que é. Aquele que é. Estamos de volta. Programa Sobre Nós. Yerera, yera, yerera, yera, yerera, yera, yerera, yera, yerera, yera, yerera, yera, yerera, yera. Um povo novo se levantará em nome do amor. Gente que luta por sua fé. Quando o coração não puder suportar, Ele escutará teu grito. Aqueles que te ferem, ferem o próprio Deus. Um dia a paz brilhará e um canto novo se ouvirá. Nossa força é o nosso Deus. Não vamos parar. Gente, ninguém pode nos fazer parar, porque a nossa força é o nosso Deus, amém? E Ele já nos deu a vitória. Por isso, São Jorge não tinha medo de dar a vida por Ele, porque sabia que aqui tudo passa. Eu prefiro o céu do que negar o meu Jesus para adorar deuses falsos. Estou fora. Será que hoje você também tem assumido, honrado a tua vida, o teu batismo, a tua vida de fé, a tua vida de cristão? Então, pode bater no peito e falar: eu prefiro o céu. Eu quero viver os planos de Deus. Gente.
você pode ajudar a TV Evangelizar a levar cada vez mais a palavra de Deus a tantos corações. Uma TV combatente, uma TV que se posiciona pela verdade, em nome da verdade, e que está pagando preço por isso. Venha fazer parte dessa família, venha nos ajudar a dar a vida por Jesus Cristo. Você ajudando a TV Evangelizar, você potencializa a evangelização, você também se torna um evangelizador conosco. Vamos deixar o QR Code aqui na telinha para você só colocar o seu celular aí e ajudar da forma que você puder, como Deus te inspirar nesse momento. Mas ajude, você pode se tornar também um associado da obra Evangelizar e caminharmos juntos aí, ó, porque a batalha é grande, mas Deus está conosco, amém? E ó, esse segundo bloco você também pode enviar o seu vídeo ou a sua perguntinha para nós, sabia não? 41 3221 6060. Você vai lá, ó, no tópico testemunho. Vou pedir para a produção colocar aqui também, ó, na tela para você acompanhar aqui, ó. Ó o telefone aqui, anota aí. Manda para mim o seu vídeo, manda para mim a sua pergunta, que eu vou ter uma alegria imensa de poder partilhar um pouquinho do que Deus também tem me ensinado nesse caminho de fé. Beleza? E falando em perguntas, falando em vídeo, falando em respostas, falando em caminho de fé, vamos para as perguntas de hoje, que tá top demais. Solta a primeira aí, vai. Oi, meu nome é Rafael, tenho 13 anos. Eu queria perguntar para a irmã o que é o pecado original. Nossa, Rafinha, na cara assim, na lata. O que é pecado original, rapaz? Rapaz, esse pecado original aí eu vou te falar, hein? Já tá falando, é um pecado de origem. É um pecado de origem, lá, começou primeiro, então a igreja vai ensinar pra gente o quê? Que o pecado original é essa condição de pecado que toda a humanidade herda como consequência da desobediência de Adão e Eva, que é o pecado que Adão e Eva cometeu, como a gente pode ver lá no livro do Gênesis. Sabe aquela história, né Rafinha? Você sabe, né? Você está ligado, né? Deus falou, ó, você não pode... Aproveita, criei tudo para você, vai lá, desfruta. Deus é maravilhoso, Deus visitava o homem, e o homem conversava com Deus, era aquela conexão, aquela comunhão. De repente, então, o homem vai lá e mete o pé na jaca, come o fruto que não podia comer, justo da árvore que não podia. E aí a humanidade inteira, então, por exemplo, assim, aquela ação de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, trouxe consequência para a humanidade inteira. Adão e Eva perdem imediatamente ali a graça santificante, a graça da santidade original. Está lá no catecismo. Se você pegar o catecismo da igreja, a partir do parágrafo 277, você vai ver muitos tópicos que falam sobre isso. Por exemplo, lá eles viviam em harmonia, havia harmonia, a graça, eles tinham a graça da justiça original, eles viviam adequadamente, viviam uma vida santa de comunhão com Deus. Isso tudo pelo pecado, pela desobediência. A desobediência, na verdade, tem um filósofo chamado Gilson, ele fala um pouco sobre isso, citando Santo Agostinho, que na verdade essa desobediência é um pecado que foi uma consequência de um primeiro pecado, que foi a idolatria. Eles tiram os olhos de Deus, eles querem ser Deus, querem ter o conhecimento, caem na tentação da serpente e por isso desobedecem. Eles só desobedecem porque primeiro eles tiraram os olhos de Deus. Inclusive aqui nesse livro, O Segredo de Ser Você, é um livro antropológico que fala um pouco sobre a questão do ser humano. No primeiro capítulo eu vou desenvolver um pouco o que é o homem, quem é o ser humano. Nunca o ser humano viveu de forma tão animalesca, né? E se esquecendo de quem ele é, perdido por aí, vivendo de qualquer jeito, do jeito que, né, a vida toca. E no segundo capítulo, justamente, eu vou mostrar que o ser humano, ele perde as características ali da graça santificante original, após o pecado original, mas se foi justamente tirando os olhos do Criador que o ser humano se perde, voltando para o seu Criador que ele se reencontra. Então é um livro de autoconhecimento, só que é um autoconhecimento não a partir de uma autoajuda, mas é um livro de autoconhecimento que parte, sobretudo,
de olhar para aquele que me criou e olhando para ele eu reencontro quem eu sou. Porque quando o ser humano tira os olhos do Criador, ele se perde. Quando ele olha para o Criador, ele se reencontra. Ele reencontra quem de fato ele é. Mas enfim, o pecado ele foi destruindo, né? Aí o domínio das faculdades ficou comprometida, das faculdades espirituais, da alma ali, sobre o corpo, ficou tudo quebrado, tudo meio que deteriorado, sabe? Está lá no 280 do catecismo, você vai vendo. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As relações ali foram marcadas ali pela questão da avidez, né, do domínio, eu quero dominar, não havia mais aquela harmonia nas relações entre eles. Foi também o quê? Rompida a harmonia com a própria criação. Isso tudo está lá no catecismo, vai pegando o parágrafo 277 em diante, que você vai vendo tudo isso lá no catecismo. Enfim, a consequência da desobediência que o pecado trouxe, né, é justamente o quê? O homem voltará ao pó de que foi formado. Então, a morte entra na história da humanidade. Olha, a morte, então, é consequência do pecado original. Aí, o Papa Bento XVI, em uma audiência geral, em 2008, se eu não me engano, ele disse que há uma contradição no homem por causa da culpa original, que foi assim, que é próprio dessa situação do pecado original. Aí, São Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ou seja, hoje, eu faço o mal que eu não quero. Não é assim? A gente olha para a realidade do mundo hoje, o homem está vivendo em função de fazer o mal. Mas não é que ele quer colher o mal, mas ele não tem controle sobre essa concupiscência carnal que vem da natureza corrompida. Então, olha o que o pecado original, olha a destruição que trouxe, né? Então, essa contradição interior do nosso ser não é uma questão de teoria. Cada um de nós vive essa contradição dentro de nós todos os dias. E o Papa Bento XVI dizia, né, sobretudo quando a gente volta a questão dessa segunda vontade que muitas vezes foi corrompida. A vontade foi uma das faculdades mais comprometidas. É só você olhar, né? A questão das notícias cotidianas aí, como eu falei. Violência, mentira, luxúria para tudo quanto é lado. Hoje é um hedonismo doido. Até nas propagandas de ketchup tem que mostrar uma mulher lá sem roupa, porque senão não vende ketchup. Qualquer coisa tem que ser o hedonismo, né? Aquela luxúria está em tudo, né? Você vê, está aí, ó, esbanjado aí, né? Então a gente vê todos os dias, é uma realidade. E o Papa ele conclui, né? O mal não provém da fonte do próprio ser. Ele não tem a origem em si mesmo, ele não tem a mesma origem, né? O mal, ele vem de uma liberdade criada, de uma liberdade abusada. Então, por isso, ó, Adão e Eva abusou da liberdade que Deus deu, pecou, desobedeceu e entra o pecado no mundo. Isso é pecado original. Na antropologia tomista, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia tomista, super recomendo, no próprio Instituto de Psicologia Tomista. E uma das matérias lá é antropologia, segundo Santo Tomás de Aquino, né? E a gente vê que Santo Tomás ele vai ensinando que o pecado ele causa uma mancha, uma deformação e uma privação na alma e no corpo também. Ele vai desordenando as faculdades sensitivas, aí gera desarmonia da mente, dos sentidos. Por isso que requer que Deus intervenha com a sua graça para restituir o que foi perdido. Então o pecado ele vai deteriorando a natureza da alma, ele deteriora a natureza da alma em sua plenitude, em sua beleza, integridade, na clareza que o ser humano tinha, até na forma de conhecimento, vai tudo deteriorando. Então, há uma ordem de operação no ser humano, ou seja, não se trata somente de ser, mas de operar, como o ser humano opera, como o ser humano lida com as realidades. Isso foi também deteriorado, né? E essa operação, ela ficou desordenada. Por quê? Porque não está dirigida mais para Deus, literalmente, totalmente. Então, é preciso haver o quê? Uma conexão de Deus com o homem, que é a justiça primordial da qual depende as demais formas de justiça. Então, precisa ter essa conexão. Deus não é injusto, porque Ele oferece de maneira gratuita e abundante os meios para que a humanidade se reconcilie com Ele. E muito mais do que isso, Ele entregou o seu próprio Filho para pagar a culpa e nos salvar. Ou seja, embora o pecado original tenha sido transmitido a toda a humanidade, Deus não deixa a humanidade abandonada na sua própria sorte ali. Larga para lá. Não, Ele é infinitamente bom, justo,
e misericordioso. E por isso que ele fez? Ele providenciou desde o princípio um plano de redenção através de seu Filho Jesus Cristo. São Paulo diz, né, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, assim, ó. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, olha, Adão lá e Eva, né? Assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Jesus, pela sua obediência até a morte de cruz, que está lá em Filipenses 2, ele repara superabundantemente, muito mais, a desobediência de Adão. Ou seja, pela sua cruz gloriosa, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Aleluia! Eita glória! Gente, isso é graça. Então Deus não nos deixa ao jugo, certo? Do pecado. Mas deu para entender mais ou menos o que é pecado original, beleza? Vamos para a próxima pergunta, que o tempo tá que tá. E é uma caixinha de perguntas, deixa eu ler para você aqui, ó. O que fazer com textos e imagens que estão quebradas? Nossa, isso aí foi boa, hein? O que fazer com textos e imagens que são quebradas? Eu sou míope, gente, eu não estou conseguindo ler esse nome, acho que deve ser Letícia. Não estou conseguindo ler, não. Quem mandou essa pergunta? Gente, deixa eu ver o nome aqui, não achei não. Letícia. Obrigada, Letícia, pela sua pergunta. Interessante a pergunta, né? Porque às vezes, de vira e mexe, a gente quebra um texto, quebra uma imagem dentro de casa, menino bateu lá, quebrou a cabeça lá do santo. Minha Nossa Senhora, e agora, o que eu vou fazer com essa imagem? Não, pode jogar fora, irmã? Pode jogar no lixo? Calma. Embora o Código de Direito Canônico ele não fala assim diretamente como descartar objetos sagrados, ele fala que a gente precisa tratar esses objetos abençoados com reverência. Então a gente precisa entender que o descarte ele tem que ser feito de forma respeitosa. Lá no Código de Direito Canônico diz que as coisas, lá no número 1171, diz assim, ó, as coisas sagradas são destinadas ao culto divino por dedicação ou bênção. E essas coisas elas devem ser tratadas com reverência e não devem ser usadas para uso profano ou inapropriado, mesmo que pertença a particulares. Então, não é porque uma imagem está na sua casa que ela tem menos valor do que a imagem que está lá na paróquia. É um uso particular seu, mas tem que ser, essa imagem, esse texto, esse sacramental tem que ser tratado com reverência, com respeito. Então, de acordo com a tradição católica, os objetos religiosos abençoados, eles devem ser tratados com essa reverência, justamente porque são sinais de devoção. Se for possível, você pode tentar consertar. Por exemplo, é melhor você tentar consertar, reparar ali o terço, vai que dá para consertar, ou a imagem, vai que dá para colar. É melhor consertar do que jogar fora, né? Os objetos religiosos, eles podem ser restaurados, continuar a ser usados como símbolos de fé, normalmente. Porém, que se o item não puder ser consertado, a igreja recomenda que você descarte de maneira respeitosa. Então, não é apropriado simplesmente jogar no lixo comum. Vou jogar lá no lixo, no meio do resto, lá no meio das comidas, lá, não sei o quê. Não é bom jogar ali no lixo. O correto seria o quê? Você queimar. Ou você enterrar. De forma para mostrar justamente esse respeito pelo valor religioso que aquele objeto possui. Beleza? Ou queimar, ou enterrar. Mas não em qualquer lugar, enterrar num lugarzinho respeitoso, tal, por reverência. Como, por exemplo, o que você vai fazer? A foto da sua mãe rasgou ali, não sei o quê. Você vai ter todo um cuidado ali de tentar colar, né? Tem um significado ali para você, aquela imagem, aquele terço. Então tem que ter respeito, beleza? Nós vamos encerrando por aqui esse segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o momento mais lindo do nosso dia, o momento mais lindo do nosso programa, que é a bênção do Santíssimo Sacramento. Então eu espero você. Até daqui a pouco. Que alegria estar aqui com você para esse momento mais lindo do nosso programa, onde nós vamos olhar nos olhos daquele que conhece os nossos combates, como nós vimos hoje São Jorge, um homem que não tinha medo de combater por amor a Deus, em nome da verdade. Querido, nós vamos nos colocar diante daquele que é a verdade.
e aquele que conhece tudo que passa dentro dos nossos corações. Por isso, prepare o seu coração para receber essa bênção. Com alegria, eu quero acolher aqui no programa Sopra em Nós o meu querido confrade, Frei Wilson Bessa. Bem-vindo, querido. Obrigado. Que alegria estar aqui novamente no programa Sopra em Nós, hoje, pedindo a proteção do combate da nossa vida espiritual, São Jorge, que ele possa sempre defender a cada um de nós na nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós precisamos dessa proteção. Por mais que a gente está em adoração daquele que é o grande amigo nosso, Jesus Eucarístico, mas sempre ter a intercessão poderosa é bom, né? Ainda mais um homem como ele, né? Ele cumpriu ali, soube honrar ali, realmente o seguimento a Jesus até o martírio, né? Que homem, e é bonita, né, a devoção, porque muitas pessoas procuram nele o espelho na sua vida espiritual, pedindo a proteção, principalmente nesses momentos difíceis. É um homem muito querido, nós vamos clamar. Nós já estamos pedindo agora a intercessão de São Jorge nesse momento de adoração, para que possamos alcançar muitas graças espirituais, para que Deus levante realmente novos combatentes hoje aqui, né? Então nós vamos acolher Jesus com muita reverência, com muita piedade, que vem, que entra no meio de nós, para não simplesmente estar diante de nós, mas para entrar nas nossas vidas, para fazer a diferença nas nossas vidas. Por isso eu convido você a cantar comigo. Aumenta a minha fé, Senhor. Reza comigo com essa canção, enquanto Jesus é exposto. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, quantas vezes, né, filha, filho? As ondas se agitam, tantos problemas, não sei o que fazer. Escuta a voz de Jesus. Escuto a tua voz dizendo-me: coragem, sou eu, vem a mim. Aumenta a minha fé, pede para Ele. As águas agitadas, eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, nós temos passado por muitas tribulações, muitas tempestades. E muitas vezes a dúvida vem ao nosso coração, as incertezas, o medo. Quantas vezes, Senhor, nós nos fechamos à vida e muitos até desistem, Senhor, de viver. Altos índices de suicídio. Pessoas, Senhor, que não conseguem mais sorrir. Pessoas que vivem trancadas em quartos escuros porque não querem mais se relacionar. Senhor, eu te suplico hoje, por intercessão de São Jorge, um homem que deu a vida para testemunhar o teu nome, que o Senhor possa exalar vida sobre todo espírito de morte que paira sobre os nossos corações, que o Senhor possa exalar vitória, a tua vitória, Jesus, possa penetrar o mais profundo das nossas ruínas, das ruínas que trazemos, das situações de derrotas, das situações de tristeza, de tribulação que nós passamos. Senhor, levanta hoje homens e mulheres combatentes na fé. Tira todo o desânimo de nós, tira todo espírito de prostração,
Vai tirando, Senhor, esse jugo que muitas vezes faz com que nós vivamos encurvados pelos vícios, pecados, esses jugos maléficos, Senhor, que nos humilham. Oh Jesus, eu te suplico, eu te imploro, traz-nos de volta para a luta. Senhor, que nós não possamos abaixar a guarda. Quantas mães estão desistindo de rezar pelos seus filhos, por não verem sinais? Quantas pessoas estão desistindo dos seus matrimônios, dos seus casamentos, por não verem sinais de melhora? Oh Jesus, por favor, não nos deixe desistir dos teus planos. Por mais difícil que seja, Senhor, por favor, não nos deixe. Senhor, eu te suplico, vem fortalecer o nosso espírito para os combates da vida que o Senhor permite. Nós não lutamos sozinhos. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, reza comigo com essa canção e diz: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque eu preciso continuar. Vem, Senhor, reavivar em mim a graça de um novo ardor, como mãe, como mulher, como pai de família, como jovem. Vem reavivar em mim esse novo ardor para ser teu, para viver os teus planos. Reza comigo com esse refrão, porque se você tira os olhos de Jesus, se você esquece que você tem um Deus vitorioso que luta contigo, você vai sucumbir. Por isso, mais uma vez, aumenta a minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me, salva-me. Sobre as águas agitadas, eu irei andar. A segurança desta barca que é a igreja, os sacramentos, me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, eu sei que tudo podes, por isso eu irei. Arranca o meu medo e o impossível eu verei. Se eu tirar os meus olhos de ti, declara: se eu tirar os meus olhos de ti, eu sei que vou afundar, sei que vou perecer, mas se eu clamar, tu não vai me segurar. Ó Filho de Deus, eu estou aqui. Estenda a tua mão para Jesus e pede: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me, salva-me. Sobre as águas agitadas, eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, por isso eu irei, meu Deus. Arranca o meu medo e o impossível eu verei. Porque és santo, és forte, és poderoso para nos salvar. Eu creio que hoje Jesus está levantando uma mulher nova. Eu creio que hoje Jesus levanta um jovem novo na presença dele, um homem novo na presença dele, um homem que se põe a caminho, que se põe na luta, porque sabe que não está lutando sozinho. É um guerreiro de Deus. Bate no peito e fala: eu sou uma guerreira escolhida de Deus. Eu sou um guerreiro de Deus e Ele já me deu a vitória na cruz. Por isso eu não preciso ter medo. Por isso vai embora todo desânimo na minha vida. E nós vamos pedir a bênção do Senhor. Nós vamos suplicar a bênção do Senhor. E nessa bênção nós vamos pedir que o Senhor quebre toda morte, todo jugo, todo desânimo, toda escravidão das nossas vidas. Por isso vamos nos preparar para esse momento da bênção do Santíssimo, cantando juntos tão sublime sacramento.
já realmente rasgando o nosso coração, a nossa vida velha diante de Deus, e suplicando que Ele tenha misericórdia de nós. Reza, canta comigo. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe desces o pão que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és santo, meu Deus. Obrigada porque és vitorioso sobre nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeça a Jesus porque hoje você colhe vitória na tua vida, porque a presença dele te ergue, te levanta. Vai dizendo: obrigada, meu Deus, obrigada por hoje me erguer, me levantar um homem novo, uma mulher nova na tua presença. Obrigada porque o Senhor não me deixa só. Obrigada porque o Senhor está comigo em todos os combates e eu não preciso ter medo. Tu és santo, tu és bom, tu és misericórdia, tu és maravilhoso. E enquanto Jesus volta para o sacrário, querido, com o coração agradecido, mas também suplicando a Ele, continuando a suplicar a Ele: aumenta a minha fé, meu Deus, para que eu de fato seja um homem teu, uma mulher tua. Aumenta a minha fé, meu Deus. Aumenta a minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários. Salva-me sobre as águas agitadas. Eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar.
graça, meu Deus, que graça. Obrigada, meu Deus. Frei, muito obrigada. Sua bênção, volte sempre. A casa é sua. É nossa. Eu que agradeço, irmã. É sempre com muito carinho, com muita alegria que nós possamos estar aqui juntos no programa Sopra em Nós. Com a graça de Deus, seguimos firmes, né? Pela intercessão de São Jorge, vamos em frente. E Ele nos proteja no nosso combate. Amém, amém. Obrigada a você que rezou comigo hoje, gente. Foi uma bênção, hein? Que programa. Compartilha, tá aí no YouTube da TV Evangelizar. Programa Sopra em Nós. Compartilha aí para as pessoas que você conhece. Obrigada, meus queridos. Oh, Deus abençoe e recompense vocês. Jean, Juan, Sassá, Jonas. Deus abençoe, queridos. Tamo junto. E ó, próxima semana estamos aqui de novo com a graça de Deus. Obrigada, TV Evangelizar. Segue a irmãzinha lá nas redes sociais, hein? Ó, Irmã Ana Paula Oficial, Instagram, Facebook, YouTube. A canção Aumenta Minha Fé tá lá no meu YouTube. Reza com essa canção ao vivo. Eita Deus, solta bem alto. E na hora que tiver meia borocochô, coloca a irmãzinha pra gritar na tua orelha lá. Aumenta minha fé. Que ó, a graça de Deus vem na hora, beleza? Então te espero próximo domingo, 22h30, aqui na TV Evangelizar e todos os sábados, 17 horas. Até a próxima, queridos. E vamos cantando. Aumenta a minha fé.